Clóvis, partindo pela essa linha de pensamento do plano de carreira, que tem cada categoria sua particularidade. No meio da tropa chegou o que a gente costuma chamar o famoso bizu, que teria alguns entraves no tocante às promoções, que nós teríamos na carreira mais comandantes do que comandados, ou seja, mais graduados inspetores do que guardas operacionais que executariam o serviço do dia a dia na rua. Você pode falar sobre isso para a gente? Inclusive, este apontamento foi feito pelo negociador na Sempla, confirma? Na verdade não foi exatamente um apontamento, foi uma dúvida. Porque assim, nós apresentamos uma proposta de integração. Só para voltar, a discussão do plano de carreira ela tem que ser feita em etapas. Então, a primeira etapa, a gente precisava pensar qual seria a estrutura ideal para a carreira da Guarda Civil Metropolitana, que foi muito o que a gente fez na discussão aqui, pensamos isso, pensamos aquilo e tal. Então tem algumas coisas que todo mundo concorda, tanto a gente da guarda, qualquer guarda que a gente perguntar vai concordar. A nossa carreira, ela tem que ter uma forma de uma pirâmide, tá certo? Tem que ter mais gente em cima, diferente de outras carreiras, que ela pode ser um quadradinho assim, que todo mundo pode subir igualzinho, porque não tem essa relação de hierarquia, de subordinação, todo mundo faz a mesma coisa. Na nossa, todo mundo concorda que tem que ser uma pirâmide. Tanto nós da guarda, quanto o governo, quanto qualquer guarda. Então, isso a gente estabeleceu aqui. A gente precisava estabelecer a quantidade de degraus na nossa carreira, não uma escada, a quantidade de degraus que teria essa escada. O que a gente pegou como parâmetro para estabelecer? Hoje nós temos uma carreira que tem 8 degraus. Certo? Vai terceira, segunda, primeira, CD, inspetor regional, inspetor de agrupamento, inspetor superintendente. E eu, pelo menos, desde que estou aqui no sindicato, uma das coisas que eu mais escuto é que nós temos que resgatar o CE, que o CE era muito... e o subinspetor e tal. Então, a gente levou em consideração isso. Existe uma proposta, um projeto de regulamentação das guardas municipais, está tramitando no Congresso Nacional, que é o PL 1332, que foi construído lá, enfim, um substitutivo que está lá por um grupo de trabalho constituído pelo Ministério da Justiça. E esse grupo de trabalho aponta como sugestão de estrutura para uma guarda do tamanho da nossa, essa estrutura que a gente está propondo para a carreira. Então a gente já está se adequando para a legislação que vem, né? Uma estrutura com 10 cargos, até a nomenclatura era igual, né? A nomenclatura, a gente não inventamos nada na verdade, a gente foi pegando as informações e foi construindo aí de acordo com as regras de coisa que já tinha na antiga Guarda Civil, um pouco o resgate histórico disso. Então a primeira parte era construir estrutura. Um outro problema que a gente tem muito no nosso plano de carreira é que as regras de fluidez da carreira, de certa maneira, deixou a gente refém da vontade política da administração. E a gente precisava, na construção do plano de carreira, do processo de evolução, retirar algumas barreiras para a evolução. Isso é muito claro. Hoje, nós temos na guarda, dos 6 mil e tantos guardas, nós temos aí praticamente 4 mil que é segunda classe ou terceira classe, né? Nós temos 270 terceira classe, parte desse terceira classe é o pessoal admitido, né? E uma parte é o pessoal que é mais novo e tal, que está no processo. E o restante é segunda classe. De segunda classe para cima, temos 1.100 primeira classe, 1.100 primeira classe e cerca aí de 300, entre inspetor e CD, não chega a 700 pessoas. Então, ela está completamente desproporcional. A gente precisava construir uma regra que desse fluidez para a evolução na carreira e a gente não ficasse refém, como a gente ficou, da vontade política do administrador. Então, precisava criar critérios de enquadramento lá e tal, para isso. O que a gente definiu para isso? A gente dividiu a carreira em níveis, né? Por níveis de atribuição. Então nós pegamos lá, a pirâmide que a gente construiu, ao invés de ser uma pirâmide egípcia, a gente construiu uma pirâmide maia, asteca, que é um formato de um bolo de noiva, digamos assim. Então separamos lá em cada andarzinho um nível. Um nível operacional, que são os cargos que vão desenvolver atividades estritamente operacionais. Aí um outro nível lá de atividades
de supervisão operacional, que esse é uma das primeiras coisas até para te responder, que teria mais gente para isso. O fato do que a gente chama de graduado, do que a gente colocou lá no nível de supervisão, ele ter tarefas de supervisão, mas ele também tem tarefas operacionais, né? As tarefas são operacionais, ele vai desenvolver as tarefas operacionais e supervisionar e fiscalizar o trabalho dos outros colegas. Então não tem mais gente mandando do que operando, pelo contrário, né? Aí nós colocamos lá um terceiro nível que a gente chama de gestão, de gerenciamento, e um quarto nível lá que a gente chama de comando, né? Enfim, de alta gestão e tal. O que a gente estabeleceu? Que lá no último nível da carreira comporta 1% do efetivo, né? Que não precisa ter tanto cacique, né? Tal. No nível de gerenciamento, a gente estabeleceu lá 7% do efetivo. Nesse nível de supervisão operacional, 30% do efetivo, e no nível estritamente operacional, 62% do efetivo. A mobilidade dentro do nível se dá por enquadramento. Então, hoje, na carreira que a gente tem hoje, com 8 cargos, alguém para sair da condição de candidato à guarda e chegar no último cargo da carreira, ele teria que passar por 7 concursos. Um concurso de ingresso e depois 7 concursos de acesso para chegar lá. E assim, que são, nós estamos vendo a nossa própria história, que a gente fica dependendo de abrir, de não abrir, você vai brigar na justiça e tal, enfim, mas a gente queria tirar isso. O que a gente estabeleceu? Que a mobilidade dentro dos níveis se dá por enquadramento. Não é uma coisa automática, como a gente costuma falar, então é automático. O pessoal vai ter que preencher alguns requisitos, né? Um requisito de tempo, um requisito de qualificação, de classificação de comportamento, enfim. Preencher esses requisitos, ele vai lá e faz um requerimento de enquadramento para o cargo superior, né? Para o cargo superior. Como a gente faz com o quinquênio, né? Que preenchi lá o tempo, eu vou lá e requeiro, que agora nem precisa mais requerer, né? Mas essa é a regra. Na mudança de um nível para o outro, porque aí reduz, e aí a gente estabeleceu a quantidade de vagas pelo nível, não pelo cargo, né? Então o camarada entra como terceira classe, ele ocupa uma vaga. Não precisa alguém da segunda classe sair, morrer, pedir baixa para liberar a vaga para ele. A vaga que ele vai ocupar como segunda classe é a mesma vaga de terceira classe, como primeira classe, como CE, que a vaga é do nível. Então permite que dê essa mobilidade. Quando vai mudar de um nível para o outro, reduz a vaga de 62% para 30%. Então é necessário que tenha a vaga liberada lá, e aí a concorrência, né? Em princípio a gente estabeleceu um concurso de acesso. Vamos tentar discutir um outro critério, que não seja necessariamente um concurso de acesso. É uma das coisas que o comandante até está tentando elaborar. Ele concorda com esse princípio de que a gente não deva ficar refém do governo de plantão, que a gente pode. Existem outras carreiras que tem lá uma regra de pontuação e tal. Não está elaborado isso, em princípio está estabelecido na nossa proposta a questão do concurso. Se a gente conseguir elaborar uma proposta, um texto, um conteúdo, quanto menos refém a gente ficar da vontade política da administração, melhor é para a fluidez da carreira. Se a gente conseguir construir isso, ótimo. Se não, está estabelecido na passagem de um nível para o outro a coisa do concurso, né? Então 1%, 7%, 30%, 62%. Pode perguntar que eu... Clóvis, você citou agora o comandante-geral Gilson Menezes. Ele também faz uma sugestão que não sejam 4 níveis, e sim 3. Ele falou isso, ainda não elaborou exatamente como é. Isso não é uma condição assim. Nós propusemos 4. Se ele apresentar, ou quando ele apresentar uma proposta com 3, uma formulação com 3 níveis, para nós o que é importante? Uma carreira que dê fluidez. O fundamental para a nossa carreira, para a reestruturação da carreira, é que ela não nos deixe refém da vontade política do administrador. Se ele quer, se ele gosta, se vai com a nossa cara, evolui, se não vai com a nossa cara, não evolui. A Guarda Civil Metropolitana ela é da cidade de São Paulo. A carreira da Guarda Civil Metropolitana
é dos trabalhadores que prestam serviço para a cidade de São Paulo. Então é do interesse da cidade ter uma carreira que funcione, não pode ser do interesse da administração. Então, se ele apresentando, formulando isso, nós estamos abertos à discussão tranquilamente, né, porque aí retiraria aí um concurso, enfim. Precisamos ver como é que é a formulação, que não conseguimos chegar nisso, porque nós precisamos discutir coisas antes, né, são etapas para a gente poder passar. Então, a primeira etapa era construir essa estrutura. Isso, o governo já concordou com essa estrutura, com 10 cargos e tudo mais. A questão dos níveis, a gente apresentou 4, o governo concordou com os 4, se o comandante apresentando 3, a gente discute, nós estamos abertos à discussão, né, e tal. Aí a segunda etapa, que é a mais danada, né, são os critérios para a integração. Porque aí nós estamos construindo uma carreira que, para quem entrar na carreira agora, beleza, vai fluir e tal, não sei o quê. Só que nós temos 6.000 pessoas nessa carreira e a gente precisa construir critérios para transportar essas pessoas da carreira que a gente está para outra carreira. E esse critério, na discussão que a gente fez, não podia transportar o mesmo problema que a gente tem. Uma concentração muito grande de pessoas em um cargo e a gente simplesmente transportar daqui, todo mundo igualzinho para cá e manter o problema de ter uma concentração muito grande de gente no mesmo cargo na outra carreira. Então a gente precisava estabelecer critérios. E aí também não inventamos nada. Nós pegamos um critério que já está previsto na Lei 8989 de 1979, que às vezes a gente fala isso, quando a gente fala de tempo de efetivo. Agora está todo mundo mais familiarizado com o tal do tempo de efetivo exercício. Mas quando a gente falava de tempo de efetivo exercício, as pessoas reagiam como se tivesse sido uma invenção nova. E a guarda nem existia e o critério já estava estabelecido aí. Está na 8989 lá de 1979. E foi o mesmo critério que foi utilizado para os guardas na 3768. Só que a gente nós estamos propondo aqui triênios. Na 3768 foi década, não é? Quem tinha menos que uma década, quem tinha até 3 anos continuou lá como terceira classe, quem tinha entre 3 anos e uma década ficou como segunda classe. E só quem tinha mais que uma década é que foi para a primeira classe. E o que a gente está propondo agora, para as pessoas que estão na segunda classe, na primeira classe, para espalhá-las na carreira, é o critério de triênios. Que não dá para utilizar o critério de triênios com CDs, porque se a gente utilizasse esse critério com CDs, a gente não conseguiria fazer os segundas classes e os primeiras classes se mover na quantidade que a gente acha que é o ideal para a carreira. Porque nós tivemos um concurso, nós temos pessoas que são CDs por concurso há menos de 2 anos, que não tem 3 anos. Se a gente for usar o critério de triênio, significa que essas pessoas que são CDs e que têm menos que 3 anos, elas vão ter que permanecer no cargo de CD. Só que se elas permanecerem no cargo de CD, também não tem sentido nenhum uma pessoa que disputou a vaga com ela e perdeu, passar por ela na carreira. Então você vai ter que criar um critério que as pessoas fiquem antes. Como dentro da proposta que a gente elaborou, quando a gente vai proporcionalmente dividir a carreira para o efetivo que a gente tem, e aqui tem que fazer uma ressalva, na nossa proposta de integração, nós temos um concurso para 2.000 guardas em andamento. Então hoje nós temos uma carreira com 6.000, mas muito brevemente nós vamos ter uma carreira com 8.000. Então se a gente vai distribuir proporcionalmente as pessoas na carreira, contando com a entrada desses 2.000, Dorival, você vai ver que matematicamente vai ficar uma pirâmide corretinha. O que as pessoas do governo fizeram a confusão é que eles estavam fazendo contas por cargos e não por... Você mencionou anteriormente que para fins de integração foram utilizados os parâmetros da Lei 8989 de 79, considerando a questão dos triênios. Eu gostaria de saber se para mudança de cargo será considerado um interstício de 2 ou 3 anos. Você está falando no processo de evolução, depois Sim, que a carreira já tiver. A proposta que a gente construiu foi de que nos cargos que são por enquadramento dentro do mesmo nível, vamos lá, vou ter que reformular. Tem cargo que são 3 anos de interstício, dentro da nossa proposta, e cargos são 2. Vou dar alguns exemplos. Terceira classe. Isso é constitucional, o estágio probatório tem que ter 3 anos. Então não tem como
o GCM terceira classe tem um interstício inferior a 3 anos para evoluir. Isso não tem como mexer. Então, terceira classe, 3 anos de efetivo exercício, mais lá uma série de critérios, avaliação do estágio probatório, enfim. Aí, segunda classe. Aí, dentro dos níveis onde é por enquadramento, a gente propôs que o interstício seja de 2 anos. Quando chega naquele cargo que para passar para o outro por evolução por concurso de acesso, enfim, ou por outro critério, a proposta estabelece que sejam 3 anos o interstício. Então, tem alguns cargos onde se move por enquadramento 2 anos, onde se move por concurso de acesso 3 anos, é o que está na proposta, né? E assim, isso ainda não chegamos nessa etapa da discussão lá com o governo, né, que isso vai ser para ajustar o texto, mas na construção da nossa proposta foi essa, né? Vamos ver se vai vir alguma proposta diferente, enfim, né, com relação a isso. A gente tentou encaixar a carreira dentro do que a gente já tinha como parâmetro, que a gente tinha expectativa, entendia que ia acabar acontecendo, da implementação de um processo de aposentadoria especial. Porque se a gente somar lá os tempos, os interstícios, né, a gente tem uma carreira com 10 cargos, aí tem cargos que são 10, tem cargos que são 2, você vai ver que para a pessoa sair digamos assim, do piso até o teto da carreira, quando ele chega lá no último cargo, ele permanece lá por algum tempo e já preenche as condições para se aposentar e desocupa o espaço para as pessoas que vêm atrás. Então a lógica da construção foi um pouco isso, já confiante, a gente tinha confiança de que a aposentadoria especial acabaria sendo aprovada, enfim, por um caminho ou por outro, e elaboramos uma proposta já pensando um pouco nisso. Então por isso que tem um pouco essa regra mais híbrida nesse sentido aí. Certo. E em relação aos colegas admitidos e os colegas readaptados, como fica a situação deles? Então vamos lá, são duas coisas diferentes. Vamos falar dos readaptados. Na proposta de integração que a gente fez, aliás, na proposta de carreira que a gente construiu, a questão de readaptação não é critério para nada. Readaptados e prontos são tratados da mesma maneira. Na integração, lá não diz na proposta que o GCM segunda classe que tiver mais que 9 anos de efetivo exercício vai ser integrado como classe distinta, que é o que a gente propôs lá, exceto se ele for readaptado. Não tem essa distinção. O GCM segunda classe vai ser encaixado no cargo da nova carreira lá, de acordo com o tempo, independente da condição que ele se encontra hoje. Isso não está colocado, nunca foi colocado. Às vezes as pessoas ficam levantando ideia que acaba dando ideia para o outro lado, né? Então nós nunca nem discutimos isso, não tratamos disso. A integração ela não pode, né, do nosso ponto de vista, ela não pode considerar isso. O que pode ser que aconteça? Né? O critério é tempo de efetivo exercício. E os parâmetros do tempo de efetivo exercício estão estabelecidos lá no artigo 64, principalmente da Lei 8989. Né? Então desconta lá uma série de afastamentos, assim como para o quinquênio desconta. Né? Assim como para o projeto de aposentadoria especial que foi votado ontem também descontará. Né? Só considera lá tempo de efetivo exercício. Então, se as pessoas tiveram afastamentos, enfim, ele é descontado. E não é porque nós somos malvados, nós somos legal, porque está lá previsto na legislação. Na outra vez foi utilizado isso também. Né? É uma das coisas que a gente sempre falou aqui, que qualquer data que se estabelecesse como ponto de corte, alguém vai ficar faltando um dia, tem sempre alguém morando na divisa e um dia para lá, um dia para cá, isso seguramente vai acontecer e a gente não tem controle sobre isso. O que a gente tentou fazer foi empurrar essa data o mais para longe possível. Né? A gente lembrar, na 3768, ele foi implementado em 2004, mas a data para efeito de contagem foi 31 de julho de 2003. A nosso plano de carreira vai ser implementado em 2014 e a gente conseguiu levar a data de limite de contagem até 4 de novembro de 2013. Então, assim, minimamente julho, agosto, setembro, outubro, digamos aí 3 meses, mais 90 e tantos dias aí para
tentar incluir o máximo possível de colegas no máximo possível de evoluções possíveis. Então essa é a primeira parte. Com relação aos admitidos, aí uma coisa que a gente tem que ser é honesto com as pessoas. Não adianta ficar construindo ilusão onde não é possível construir ilusão. Só existe um meio de evoluir nas carreiras do serviço público, é sendo efetivo. No enquadramento, na integração da carreira que a gente está para a nova carreira, as pessoas que são admitidas hoje, ainda que elas tenham prestado serviço aqui na Guarda durante muitos anos, que a gente reconhece, que a gente tem, são 58 pessoas, né? Que a gente tem muitos colegas, a gente conhece a história e tudo mais, eles são terceira classe nessa carreira. E na nova carreira serão integrados como terceira classe. Porque do ponto de vista de tempo de efetivo exercício, não há o que se contar, porque eles não são efetivos. O tempo de efetivo exercício só começa a contar depois da efetivação. Segundo, que a Constituição Federal, lá de 1988, estabeleceu que só existe uma maneira das pessoas se efetivarem no serviço público, que é por concurso público. E na legislação, tanto na que a gente está, como em qualquer outra que for construída, pode ver que vai aparecer lá que os admitidos deverão ser inscritos de ofício nos concursos. Tanto que nós temos um concurso em andamento e nós tivemos aí os colegas que foram inscritos de ofício, fizeram a prova e tal, alguns passarão, outros não, espero que todos passem, enfim. Né? Mas como é que a gente construiria um critério que a gente ia pegar um GCM terceira classe admitido e integrasse ele na nova carreira como CD, por exemplo, e depois obrigasse ele a prestar um concurso para a terceira classe? Porque para ele se efetivar tem que prestar um concurso para a terceira classe. Não tem como fazer isso. Então o que a gente tem que ser com as pessoas é honesto. E isso nós somos o tempo inteiro aqui, a gente tem conversado com alguns colegas admitidos. Com a abertura do concurso de ingresso, nós ligamos pessoalmente para cada um dos admitidos para garantir a inscrição. É uma das coisas que a gente podia fazer e pôde fazer pelos admitidos foi que nesse concurso não fosse exigido para eles a questão da idade, porque esse concurso tem limite de idade, nós não temos nenhum admitido que tenha menos que 35 anos. Né? São as coisas que são possíveis fazer. A gente, enfim, fizemos parceria para organizar um curso preparatório para que as pessoas pudessem fazer, garantimos que as inscrições fossem feitas e Como tal. foi a adesão? Né? Olha, dos 58 admitidos, me parece que tiveram 30 e poucos que fizeram inscrição, que confirmaram a inscrição. Eles foram fazer a prova e eu, honestamente, ainda não conversei com nenhum deles, acho que só um que conversou comigo, ele não estava muito animado, mas com as pessoas para ter a percepção de como é que eles foram. No sábado vai sair a relação, né, da classificação, nós vamos ver como é que eles foram. Né? Mas uma preocupação que as pessoas têm, que às vezes os próprios colegas ficam falando, vocês vão ser tudo mandado embora, que não sei o que e tudo mais. Assim, não tem essa possibilidade. Né? Alguns já estão preenchendo as condições para se aposentar, né? devem se aposentar, enfim. Mas não dá para criar nessas pessoas que estão aqui há muito tempo, que se doaram, a ilusão de que vai haver uma fórmula mágica para eles na carreira que não seja ser aprovado num concurso de ingresso da Guarda. São essas duas perguntas, né? Sim, perfeito. Neste novo plano de carreira, como será a integração da turma 37, turma 38 e 39? Então, a regra da integração é a mesma. Qual o problema com a turma 37, 38 e 39 e que a gente está tentando solucionar do ponto de vista administrativo? A administração, ela cometeu uma falha nesse plano de carreira aqui, no enquadramento deles de terceira para segunda classe. Porque boa parte, acho que são 504 colegas que estão nessa situação. Eles demoraram mais tempo do que deveriam para evoluir de terceira para segunda classe por enquadramento. E não foi por culpa deles, foi por falha da administração. Alguns chegaram a 2 anos a mais. Então, do ponto de vista, quando você vai ver o tempo de efetivo exercício dele no cargo, que é no cargo que conta, ele vai aparecer ele com 2 anos, 1 ano, enfim, com um tempo menor do que efetivamente ele teria direito de ter. Nós estamos num processo de negociação com o governo
para que o governo reconheça administrativamente que houve essa falha, né? E os reenquadre a partir da data correta que eles teriam o direito do reenquadramento. Feito isso, resolve o problema. Resolve o problema. Ainda não tá solucionado. Está encaminhado, já houve na história. Isso já foi feito antes, então já tem referência para fazer isso. Só que a administração pública, tudo demora muito, tem que passar em 150 mesas, um monte de assessor jurídico para dar parecer e tal, mas isso está encaminhado, a gente está discutindo e nós temos esperança e confiança de que vai se resolver administrativamente. Se não resolver, aí o próprio sindicato vai tomar uma medida jurídica, porque nós entendemos que esses trabalhadores eles têm direito. Eles não têm culpa se a administração pública falhou, eles estavam aqui, se tinha que fazer curso lá, ninguém tinha autonomia para chegar lá, bater na porta do centro de formação, falar, vim aqui fazer o curso, né? A gente só vai quando é escalado, e aí se a administração não escalar nunca a pessoa evolui. Então não tem, tem essa questão com relação a eles. Uma outra coisa que tem um pouquinho de confusão é com relação às pessoas que ingressaram aqui, a turma 33, 34, 35, 36, que eles entraram na guarda em 2001. Como o plano de carreira foi implantado em 2004, a partir de 1º de fevereiro de 2004, os colegas fazem alguma confusão na hora da contagem do tempo. Porque o que aconteceu com esse pessoal que entrou em 2001? Eles ingressaram na guarda entre maio, primeiros que tomaram posse, foi maio, e aí vai até setembro, e um ou outro passou de setembro. Mas a maioria, se formos pesquisar, é de maio, junho e agosto. A maioria. Aí tem alguns que são de setembro e tal, tem um ou outro que é de outubro, por alguma razão ficou preso lá no DEMED na época, né? Nem lembro se era DEMED, agora chama DSS. E acabou tomando posse um pouco depois. Mas essa até foi uma das razões que a gente tentou empurrar, porque o que acontece com essa turma? Se você tomou posse em maio, quando chegou em 1º de fevereiro no plano de carreira, quando você foi integrado na nova carreira, você não foi integrado como segunda classe, você foi integrado como terceira classe. E você ficou fevereiro, março, abril, e aí quando chegou em maio, você passou para a segunda classe. E é a partir daí que começa a contar o tempo. E tem alguns colegas que estão... Como na época lá, o plano de carreira passou a valer a partir de fevereiro, mas a gente assinou lá em abril e só fomos receber o primeiro pagamento em junho. Então, quando o camarada foi integrado como segunda classe, ele recebeu junto com todo mundo lá e tudo mais, mas quando você vai olhar a data, você puxa lá os tratos de tempo lá, que sai o tempo de efetivo exercício, você vai ver que está lá. Guarda Civil Metropolitano, que era da 11.715, tanto tempo, 2 anos e alguma coisa. Aí Guarda Civil Metropolitano, terceira classe, 90 dias, 100 dias e tal. Aí Guarda Civil Metropolitano, segunda classe, a partir daquela data em diante. Né? Então, acaba tendo uma janela menor, digamos assim, porque entre 1º de fevereiro, né, de 2004 e 1º de fevereiro de 2013, dá 9 anos certinho. De 1º de fevereiro de 2013 até 4 de novembro de 2013, são mais 9 meses e 4 dias, que é a janela das alterações, digamos assim, que a gente poderia ter. No caso dessas turmas aí, 33, 34, 35, 36, essa janela é um pouco menor. Se ele entrou em maio, a janela que para o outro começou em fevereiro, para ele começou em maio, né? Então o cara tinha 9 meses de janela de alteração, alguns vão ter menos. O que entrou em setembro, por exemplo, está justinho ali, dependendo do que aconteceu na vida dele, é um daqueles que fica na divisa para lá ou para cá, né? Mas assim, especificamente, essa é um pouco a confusão. Todo mundo está contando o seu tempo a partir de 1º de fevereiro, quando na verdade não é. E ainda assim vocês viram a quantidade lá que deixou o pessoal um pouco preocupado, achando que era gente demais para lá e para cá, e que não é. Até me permite retomar que eu tinha começado a falar disso lá atrás, que se você pegar, que é a dúvida lá do governo, né, que eles acham que tá uma pirâmide invertida e tal, e a gente elaborou um documento dizendo que não é. Se você somar
os terceiras classes que estão lá, mais todo mundo as pessoas que vão ficar na terceira classe, na nova carreira, mais as pessoas que vão ficar na segunda classe, mais as pessoas que vão ficar na primeira classe, mais os classes especiais e mais os 2.000 que entrarão, os 2.000, contar junto, agrupado e não separado, você vai ver que dá 60% de 8.000, um número parecido, eu não lembro de cabeça agora. Mas se você pegar os CDs e o subinspetor naqueles números que dão lá, você vai ver que dá 30, e na conta que eu fiz com os dados que eu tinha, dá 32,15%, onde a gente definiu que cabe 30%. Que assim, a gente não vai acertar na mosca certinho e tal. E esses 2% de margem, até que haja a primeira evolução, porque depois que as pessoas se integrar na carreira, vai ter que ter um interstício para a primeira evolução. Nós vamos ter colega que vai se aposentar e tal, e ela acaba, a própria dinâmica, ela se organiza para isso.